Após discutirmos um processo sigiloso, voltamos à transmissão e agora está na vez da nossa conselheira, doutora Ana Bardusco, com seus 28 processos, mais um GDOC PIC de Juína e mais um voto vistas, no caso, esse é sigiloso, então ficará por último. Inicialmente, vamos tratar daqueles que não são sigilosos. Está com a palavra a doutora Ana Bardusco. O voto vista é esse que nós acabamos de decidir. É esse que o Marcelo também pediu vista. Salvo engano. Ah, tá. Perfeito. Tá certo? Bom, eu tenho aqui um declínio de atribuição da área ambiental. Duas e um cidadão utilizando essa motosserra. A área é indígena. Quem manipulava a motosserra é o companheiro da cacique daquela área indígena. Ele diz, inclusive, que a segunda motosserra era do filho da cacique e que eles estavam cortando aquela madeira para utilizar na aldeia para alguma reforma lá. Então, eu me convenci que a matéria, de fato, ela é todinha de atribuição do Ministério Público Federal e concordo com esse declínio de atribuição da promotoria estadual para o federal. Alguém precisa de algum esclarecimento? Não, estamos de acordo. Eu acho que está bem clara a matéria, né? Claro, eu também estou de acordo. Também estou de acordo. De acordo. Claro, então, impossível. Um outro assunto que eu tenho de destaque é um PIC, que eu não vou apresentar detalhes, a comarca é de Juína. Ele justificou a necessidade da continuação da investigação, e então eu concordei com a prorrogação. Certo? De acordo. Todos de acordo. De acordo. E os demais foram todos homologados, os pedidos de acordo, homologados os arquivamentos. Eu não tenho destaque nenhum para apresentar, além desses que eu passei agora. De acordo. Concordamos. Todos de acordo. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Bem, vencemos a pauta. Podemos, eu acho, encerrar, se não tiver mais nada a ser trazido aí pelos conselheiros. Doutor Zé Antônio, só pois não, doutor Paulo? 20 segundos. Eu gostaria de todos do Conselho concordarem, externar os nossos votos de pêsames pelo falecimento da mãe da doutora Tessalina, que foi sepultada hoje. Então, aproveitando, estender também para a mãe do Zé Ricardo. Opa! E a genitora do servidor Hélio Tax. Isso. Concordo. Perfeitamente. Registre-se em ata, por favor. A todos então, e a todos os membros e servidores que perderam alguém da família, né? Externarmos aqui os nossos sentimentos de pesar, né? E os demais mato-grossenses brasileiros e do planeta, né? Que perderam seus parentes com essa doença pavorosa. Perfeitamente, doutor Paulo. Registre-se ata, já é unanimidade o seu pedido. E também aderido pelo doutor Hélio, aí, trazendo, infelizmente, mais 2 mortes de familiares da família do Ministério Público. Bem, encerrada a nossa sessão, quero agradecer a presença de todos, desejar uma ótima semana e que Deus nos ilumine e que venha a chuva o mais rápido possível. Doutor, próxima reunião do Conselho é dia 28? 28. Tem uma extraordinária a respeito de um caso, né, doutor Hélio? Salvo engano, é essa data que, inclusive, o doutor Eunice marcou, eu acho que em comum acordo aí com o doutor Scalop, salvo engano. Doutor, eu queria fazer uma ponderação aqui. Pois não, doutor? Acho que é oportuno, já que falamos até de Covid, nós estamos iniciando o nosso processo eleitoral para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça aqui, né, nosso. E todos nós estimamos um processo o mais tranquilo, propositivo possível, né? Possível. E, claro, a gente já sabe aqui que cada um já tem as suas preferências e isso é natural, ou no correr do processo
cada um vai aderindo a uma ou outra candidatura e tal. E temos os dois candidatos aqui entre nós. E eu acho que todos eles, ambos, poderiam se esforçar o que puderem, né, o máximo, de manter os seus respectivos apoiadores com os nervos mais tranquilizados, né? Porque senão, realmente, pelo que já vejo em algumas manifestações, né, nós teremos um processo extremamente conturbado e que certamente as feridas ficarão posteriormente às eleições. E isso não é positivo para ninguém. Eu não sou capaz de enxergar uma campanha eleitoral que não tenha debate de ideias. Inclusive, já que se fala aqui em recondução do Dr. José Antônio, que não tenha crítica à própria administração. Eu não sou capaz de enxergar uma campanha tão amena a esse ponto. Agora, daí para ofensas pessoais, né? Desrespeito a colegas, eu acho que isso aí passa um pouco da medida. E creio que ambos os candidatos podem contribuir, né, para manter um bom nível de debate. Então, isso eu faço um apelo e acho que isso é desejo de todos, inclusive dos candidatos, de mantermos isso, em nome dessa união, desse trabalho que nós temos que ter de qualquer sorte, pós-eleição, antes de eleição, durante a eleição. A nossa cisão, que pode se agravar num processo eleitoral desse, é absolutamente prejudicial. E os senhores, doutor José Antônio, doutor Flávio, são capazes, em grande medida, de manter este nível bom de debate durante essas eleições. Pode ter certeza, doutor. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria, doutor José Antônio, que eu acho que é muito interessante o que o doutor colocou, e eu acho que não só os candidatos, eu, doutor José Antônio, mas todos os colegas que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de vivência, de cabelos brancos, devem também participar dessa união de pensamento, porque é pensamento nosso, sim, doutor Domingos, doutor José Antônio e demais colegas, mantermos o nível mais alto possível. Todos nós temos condições de fazer isso, de colaborar, de dar exemplo, conversar com os colegas e agir de uma maneira a dar exemplo para que ninguém extrapole o que seria razoável. Concordo plenamente, eu acho que todos merecem isso. O Ministério Público como um todo merece que o comportamento dos candidatos e de todas as pessoas que estão apoiando o A ou B seja num nível excelente. Muito bem, doutor Domingos, concordo com o senhor. E, doutor Flávio, só dizer assim, para dar um recado público para o senhor, não é recado, mas fazer uma declaração pública. O senhor sabe do meu bem-querer pelo senhor. O senhor sabe disso, né? Nós somos da mesma turma. Tenho um afeto enorme pelo senhor. E o senhor sabe disso, uma admiração. Não estaremos juntos nessa campanha. E o senhor deve saber as razões também, né? Enfim, não estaremos juntos, mas a minha amizade, a minha admiração nunca haverá de ser abalada por conta de 3 meses de eleição. Nunca. Ninguém vai conseguir fazer isso conosco. Amém. Bem, como candidato, não como presidente, eu tenho que dizer na reeleição que de mim espere um melhor nível disso. Aliás, quem é candidato aqui é José Antônio Borges Pereira e, por enquanto, o doutor Flávio César Fachoni. Então, qualquer dúvida, eu falo por mim. Ninguém fala por mim. Então, esses fake news, se tiverem alguma dúvida em relação às minhas propostas, né, nem eu, nem o doutor Flávio, com certeza, precisamos de interlocutores, seja por bem ou seja para maldade. Nós temos aí, também tenho a maior consideração pelo Flávio, Wagner Fachoni estava comigo até agora na administração, e quem eu trabalhei com ele em Jaciara, Amarildo mesmo agora está ali no GAECO, Flávio, até falei com o Wagner, deveria continuar, eu tenho certeza de mim e do Flávio não acontecer isso. E aqueles que querem ajudar fazendo dessa forma, acho que acabam até prejudicando seus candidatos. Isso pela minha experiência aí, já indo para a 6ª eleição.
Então, dito isso, quero, então, encerrar a nossa sessão aqui ordinária e desejar a todos aí... Pois não. Assim, não sei, assim, se vai ser só o senhor, doutor Flávio, os candidatos, né? Em outubro, vai até outubro a inscrição, mas eu acho que é muito importante na instituição a gente saber que a democracia é um instrumento para nosso fortalecimento, que a democracia ela traz benefícios à instituição e ela não se tornar um instrumento de cisão, um instrumento que prejudica, um instrumento nocivo à instituição. A democracia é para estimular a participação, para estimular a troca de ideias, para diminuir a distância, aproximar as pessoas. Logicamente, em toda democracia, um que tem mais voto ganha, um que tem menos voto perde. O importante do processo eleitoral é você saber que ele termina a nossa lista no dia seguinte à eleição e o procurador-geral é definido no dia seguinte à nomeação. Como vocês sabem, eu sempre tenho um posicionamento firme, enérgico e não transijo na questão da escolha do mais votado. Mas eu sempre tive para mim que toda luta terminaria na nomeação pelo governador. Eu sempre fui contra, posteriormente à eventual nomeação, fazer aqueles luto, faixa, já foi, já deu. Assim é o processo eleitoral. A gente tem que saber que quem ganhou, e eu tenho certeza que no nosso caso do Estado, quem ganhar será nomeado, ganhe o doutor Flávio, ganhe o doutor Zé Antônio, eu tenho certeza que quem tiver mais voto ganhará no voto da classe e será nomeado pelo governador. Eu tenho bastante claro para mim essa convicção na nossa conjuntura atual, não significa que será permanente na nossa instituição, pode ser que no futuro, infelizmente, isso venha a não acontecer. O importante é que o outro, no momento seguinte, continue a luta em prol da instituição. As eleições nossas são rápidas, de 2 em 2 anos. Então, a gente tem que saber que, passado o processo eleitoral, é hora de se unir, tanto quem ganha como quem perde, em prol da instituição. Porque nossos interesses são comuns, são coletivos. A instituição que nos dá o sustento, a instituição que vai nos dar a aposentadoria e a instituição que nos dá o prazer de trabalhar a cada dia. A ocupação de cargo público, algum cargo na gestão, um sacrifício que cada um está se doando à instituição. Falo como quem já esteve na atividade fim, estou agora, e como quem já esteve ocupando o cargo, é muito mais penoso a situação de quem está ocupando o cargo, não tenho dúvida disso. Então, é aquela história que todos têm que contribuir. A gente tem que saber que no Ministério Público, todos nós somos agentes políticos. O Ministério Público ganhou um novo perfil e não é só o procurador-geral que responde pela instituição, ou o corregedor, ou quem está na equipe. Tanto que o que cada um faz no seu dia a dia, a postura de cada um reflete na nossa instituição. Então, acho muito importante a gente saber, tanto os candidatos como os eleitores, que a democracia é um benefício muito grande, mas a gente tem que ter muito zelo para que esse benefício não se torne um veneno para a instituição. Então, eu conclamo a todos que uma campanha propositiva, uma campanha de ideias e que, superado esse período, estejam todos juntos, porque o Ministério Público precisa de todos. O Ministério Público não pode abrir mão da participação de tão valorosos colegas, tanto que se dispõe a esse sacrifício de disputar o cargo de procurador-geral. Era isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente. Muito bem, Senhor presidente, eu quero apenas me Eu quero avisar que a transmissão está interrompida, viu, senhores? Eu fiquei sabendo aqui agora. Eu quero me congratular com o Marcelo nessa exposição, né?
para que a gente mantenha um nível de tolerância, pelo menos, e que a gente possa conviver depois, porque a gente muda também de candidato, muda de opinião, muda de perspectiva do Ministério Público, e depois a gente se encontra com a gente mesmo depois. Aconteceu algumas vezes comigo. Eu acho que acontece com todo mundo. Há novas composições, isso é política. E política é isso, né? Política não é briga, não é fratricídio, né? Então, eu acho que é muito bom a gente entender. Acho também que pode surgir outros candidatos por aí, entendeu? Mas eu acho que as candidaturas são excelentes, de brilho, de qualidade, e eu não fico assim decepcionado, né? Sei que as pessoas com qualidade para dirigir o Ministério Público, então eu fico tranquilo, mas é bom a gente se manter, né? Cuidar disso daí. Quem é candidato na verdade, faz o protagonismo e a liderança, né? Eu estou falando que é óbvio, né, que todo mundo quer, só reforçando isso. Desejo boa campanha para os candidatos que aparecerem. Isso, eu falei que pode ter outros, só que eu não sou candidato. Né? Eu não. Estou falando da eventualidade, né? A gente nunca sabe, né? Perfeito. Mais alguém deseja? Podemos encerrar? Vamos encerrar. Então, O nome já foi encerrado. Certo. É que temos alguns compromissos à tarde, então desejo uma boa tarde a todos, né? Uma ótima semana, que Deus nos ilumine nessa caminhada. Amém. Um grande abraço a todos, bom almoço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Boa tarde a todos. Tarde.